Bom dia, Pai do Senhor, graça e paz, louvado seja Deus nessa manhã, feliz estar aqui com os irmãos, feliz pelo convite do pastor Diogo, não me sinto capaz nem preparado de estar aqui nesse púlpito, mas aprove a Deus, me chamar, e eu não quis fazer como Jonas, correr. Então, eu resolvi enfrentar. Vamos abrir as nossas Bíblias. Eu queria que os irmãos ficassem de pé, depois os irmãos vão sentar. Um salmo, que é por deveras muito conhecido, na igreja, que é o Salmo 127 e o Salmo 128. Salmos 127 e 128. A minha tradução aqui é a Revista e Atualizada. Diz o seguinte, a palavra de Deus: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes. Os seus amados ele dá enquanto dormem. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava. Não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. 128 agora. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás, e tudo te irá bem. Tua esposa no interior da tua casa será como a videira frutífera, teus filhos como rebentos da oliveira, à roda da tua mesa. Eis como será abençoado o homem que temos ao Senhor. O Senhor te abençoe desde Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém durante os dias da tua vida. Vejas os filhos de teus filhos, paz sobre Israel. Tem mais uma palavra de oração. Senhor, obrigado, meu Deus, pelo privilégio de estar aqui nessa manhã. Tu conheces as minhas limitações, meu Deus, mas eu quero te pedir da tua graça, para que tu possas me ajudar a comunicar aquilo que, meu Deus, precisamos ouvir nessa manhã, todos nós, que tu possa, como já foi pedido aqui, mais uma vez te pedimos, abrir a nossa mente, nosso entendimento, a nossa compreensão, e que nós possamos manter as nossas mentes cativas a ti, Senhor, e absorver a tua palavra e ser edificado. É isso que nós te pedimos e te oramos no nome de Jesus. Amém. Poder sentar, irmãos. O título é A Família Bem-aventurada, Irmãos, o mundo, cada dia ele parece que está se dissolvendo no ar. Não faz muito tempo, não sou tão velho assim, Eu já passei dos 50, mas, e evidentemente quem tem mais idade aqui vai poder atestar isso, e basta você dar uma pesquisadazinha no YouTube, e você vai ver que o quanto a nossa sociedade ela vem, mudando. Aquilo que era moral no passado, hoje já não é mais. Eu ainda sou do tempo de que uma moça, naquela época se dizia quando ela se perdia, quem é mais idoso aqui, se fulana se perdeu, o que é que quer dizer isso, Ela
teve relações sexuais antes de contrair o matrimônio. Era de certa forma, um certo espanto, né? Uma adolescente, uma jovem, há 40 anos atrás, era um certo espanto, né? Hoje, né, uma filha de um pastor, amigo meu, a mulher dele levou a filha a uma ginecologista, né? Ela estava para casar, ela tinha 24 anos. Aí a médica começou a repreender a mãe, né? Porque oprimiu a filha, por ela ainda ser virgem aos 24 anos, né? Não ter tido as suas experiências, né? Aí você vê aquilo que era louvável no passado, uma moça se preservar, um jovem se preservar, até o matrimônio e ali terem o seu primeiro contato físico. Hoje, não. Isso está muito corriqueiro aí fora, e lamentavelmente isso também tem se tornado corriqueiro aqui dentro dos nossos arraiais também, não se engane não. Pesquisas, pelo menos nos Estados Unidos, dizem que mais de 50% dos nossos jovens estão ativos sexualmente sem ainda terem contraído o matrimônio, né? E isso é muito lamentável. Isso mostra que cada vez mais nós estamos sendo envolvidos, né? E seduzidos pelos valores que estão norteando essa sociedade. Nós que deveríamos ser faróis, aquilo que Jesus disse, né? Ser sal e ser luz. Esse deveria ser o principal momento da igreja. Enquanto tem até uma música, né, que eu não acredito que seja verdade, né? Eu não gosto muito desse estilo de música, né? Mas o refrão é: enquanto o mundo se dobra, é uma coisa assim, a igreja permanece de pé. Eu acho que não. eu acho que não. Porque dizem, né, que somos cerca de 60 milhões de evangélicos no Brasil. É muita gente. Mais de 30% da população. 31% falam, 30%, 31%. Meu Deus, né? Nenhum país da América do Sul tem 60 milhões de habitantes. A Argentina tem 45, se eu não me engano. Colômbia não tem essa população, só o Brasil. Na América Latina, excetuando o México, né? Parece que tem 130 milhões, e o Brasil tem 200 e poucos milhões. Os evangélicos do Brasil, se fossem separados de uma nação, seria a terceira maior nação da América Latina. A gente olha, né? Cadê o impacto desse povo, dessa nação na nossa sociedade? O pastor Zé Bernardo, que é presidente da AME Evangelizar, ele disse que, segundo a análise dele, as pesquisas que ele faz, só tem 1 milhão de evangélicos no Brasil, de fato, que teve uma experiência do nascimento. Eu não sei como é que ele chegou a essa análise aí. Eu digo, mas assim, é muita gente, né? 1 milhão de pessoas é maior do que a população de Natal. Talvez aqui a região metropolitana de Natal tenha 1 milhão de habitantes. A gente basta olhar para o passado, né? Quando a igreja ela se iniciou numa reunião, basicamente o quê? Tinha 120 pessoas. O Espírito Santo desceu ali, né? Pouco tempo depois, quando Paulo chegou, se eu não me engano, em Tessalônica, né? As pessoas de lá disseram: aqueles que têm transtornado o mundo chegaram até nós. Pouco tempo depois, né? 3 séculos depois, o próprio Império Romano se rende, né? Não vou entrar no mérito aqui, eu acho que não foi coisa boa não, né? Se rende ao cristianismo e oficializa a igreja como sendo a religião oficial do império. Mas começou ali com pessoas indoutas, incultas, né? Poucas. E aquele povo levava o evangelho a sério. Levava o evangelho a sério. E nós temos que levar, primeiro, Deus a sério. Deus tem que ser a nossa prioridade, a prioridade da nossa vida. Deus tem que ser a prioridade da nossa vida. Segundo, a família. Nossa família tem que ser a prioridade da nossa vida, né? Eu colocaria aí, não sei se o pastor, depois ele pode me corrigir aí, né? Eu colocaria depois a igreja e depois o trabalho, né? Mas parece que a gente inverteu essa ordem, né? E coloca o trabalho como sendo prioridade de tudo,
da nossa vida, a coisa mais importante. A gente está passando só uma chuva aqui, né? A gente não vem para ficar. Nós temos data de validade. Um dia a nossa agenda, né, que tem tantos compromissos, quando virar a página vai estar em branco. Quando virar de novo vai estar em branco, vai zerar. Eu, né, vou fazer agora 28 anos de casados, né, com essa moça aí, né? E tenho 2 filhas, né? Se eu tivesse a cabeça que tenho hoje, eu tinha tido uns 4. Mas ela, na época, eu não tinha a cabeça, né, que eu tenho hoje, né? Ela disse, não, vamos ficar só com 2 mesmo. Mas eu botei no meu coração que eu não queria perder minha família. E pastor, né? Muitas vezes ele prioriza muito o ministério e esquece da família. Mas o próprio Paulo, escrevendo a Timóteo, se eu não me engano, né, ele vai dizer que se o homem não governar bem a própria casa, não pode governar. Eu sei que, né, vocês têm um teólogo aqui, eu sou apenas um curioso. Depois você conversa com o pastor de vocês, que ele vai explicar bem direitinho essas questões. Mas eu acho que nós não podemos, né, perder isso de vista. É muito importante. E graças a Deus, Deus foi muito... Apesar de mim, eu não sou lá as pessoas me veem ali na consciência cristã, mas você não queira comer farinha comigo, né? Só essa bênção aqui que me aguenta e que me suporte aí há 28 anos. Mas graças a Deus, minhas filhas, né, apesar de mim, né, permaneceram firmes, entraram na faculdade, saíram da faculdade, mantiveram a fé, casaram, né? E ontem eu falei à noite aqui, não sei quantos de vocês estavam aqui, né? E eu vou ser vovô, né? Meu pai tem 92 anos, né? Aí esses dias ele riu, Ele fez assim, né? Vovô. Ou seja, tu tá ficando velho, cabra velho. Tu tá ficando velho também, né? E, irmãos, olhando para esse texto, né, eu dei essa introdução aqui, né? A nossa civilização, né, a nossa sociedade está indo por esse caminho. Está se desintegrando. Está se dissolvendo. E nós? Como é que vamos agir diante desse quadro, né? O conceito, né, de família tem mudado, né, radicalmente, né? Antes era homem, mulher e filhos, e hoje? Trocentos modelos aí de família. Os papéis também têm, né, estado indefinidos. As prioridades, né, surgem aí de acordo com os nossos anseios, né? E o resultado disso? Divórcios, filhos rebeldes, traições e por aí vai. Eu vi uma estatística aí, não é recente, que o percentual de divórcios dentro do meio evangélico é quase o mesmo do que está acontecendo lá fora no mundo. Isso não é normal, né? A Bíblia diz que aquilo que Deus uniu não separa o homem. Eu não sei como é que o pastor vê, né, essa questão do divórcio, né? Mas tem uma ala que acha que não pode haver divórcio, em hipótese alguma, né? E se houver, não pode haver novo casamento. Tem outra linha que diz que em caso de relações sexuais ilícitas, ou até o pastor Augusto Nicodemos disse em caso de abandono, ou em caso de agressão física, aí você discuta aí com o seu pastor depois, aí, pastor, qual é a linha aqui da igreja? Eu não vou dizer qual é a linha que os irmãos devem seguir, mas de fato, né, é que o plano de Deus original é que esses casais vivam a vida comum do lar, né, e ali gerem uma geração descendentes e dê prosseguimento aí ao que Deus planejou para o casal e para a igreja aqui nesse mundo, né? Hoje eu conheço, né, tem um lema que diz, né, quanto mais conheço as pessoas, mais amo meu cachorro. Esse é o que as pessoas lá do mundo, né? Os jovens, né, alguns dizem, sonhei que estava me casando, acordei no desespero, vida de casado é boa, só perde para solteiro. Isso é o que o mundo diz lá fora. Mas olhando para a nossa realidade de hoje, né, a gente vai ver que tem
cada vez mais presentes no nosso meio, né, a figura da mãe e do pai de pet. Nada contra os bichinhos, né? É maravilhoso ter um pet, nada contra eles, mas você não pode humanizá-lo e colocá-lo como sendo um substituto, né, da sua prole. Não é assim, né? Jovens cada vez mais retardando o matrimônio, não é minha prioridade. Não é minha prioridade. Eu conversava com o irmão ontem, né? E falei um pouco também para os irmãos ali na reunião de homens, que eu sempre, minhas meninas, eu sempre coloquei inculcar na cabeça delas, né, que a prioridade devia ser Deus e a família. Deus e a família. Deus e a família, né? E elas desde adolescente já faziam planos, como entraria na igreja, qual seria o vestido e tal, achava aquilo bonito. Mas eu disse, só vão namorar depois dos 18 anos, quando tiver uma certa maturidade. Não vai ser assim logo, né? E casamento para crente e namoro para crente é para casar. Hoje tem, né? Acaba que troca de namorada como quem troca de camisa, né? Crente, acho isso, né, um pouco estranho. E elas sempre tiveram esse desejo, né? E quando chegou nos 19, nos 20, não apareceu os varões, eu digo, ih, rapaz, o negócio está apertando aqui, viu? E agora? Vou ficar com duas moças velhas em casa, recalcada, né? E vai dizer, o culpado foi o senhor, que orientou a gente desde cedo a querer casar, né? E não está fácil, principalmente para as moças, né? Não está fácil, até dentro das igrejas, eu sei que não está fácil. E entre um mau casamento e não casar, é melhor não casar. Não vai pegar aí qualquer mala sem alça, porque às vezes pode dar problema para você no futuro, né? A sua plena satisfação, em primeiro lugar, tem que ser Deus. Deus tem que ser a sua plena satisfação. O casamento, a esposa, o esposo, os filhos, não pode ser um ídolo. Aquilo foi pregado aqui ontem à noite, né? Você não pode ter ídolos no seu coração. Às vezes o cara não tem um dom de casamento. Paulo vai falar isso, se eu não me engano, lá em 1 Coríntios, né? Nem todo mundo tem um dom, né, de constituir um matrimônio. Mas o caminho natural é esse. Eu sempre quis incutir na cabeça delas, né? E eu até brincava com o irmão, conversava ontem à noite também lá para... Eu não posso falar isso aqui que está sendo transmitido, né? A mais velha delas, né? Apareceu um jovenzinho de uma determinada igreja, que eu não posso dizer porque a gente está... Depois você me pergunta, viu? No final, que está sendo transmitido aqui, não posso dizer, né? Aí ela disse, mas disse a mãe, não disse a mim não, como é que ele vai ser o cabeça da casa, sendo dessa igreja, não dá certo. Aí não quis o rapaz. Eu digo, tá certo, aí tá certo, né? Aí depois apareceu um outro, de uma outra igreja, que eu também não posso dizer o nome aqui desse, depois você me pergunta, né? Aí disse, mas mãe, não dá certo, esse rapaz é de uma igreja que foca nisso e naquilo outro, eu não me identifico com aquela teologia e tal, como é que eu vou casar com esse rapaz? Eu vou ter que seguir ele não é o chefe da casa, o sacerdote do lar, não dá certo não vou querer esse rapaz não. Aí eu comecei a coçar a cabeça, eu digo, meu Deus, já passaram 2, não tá fácil, né? Será que vai aparecer o terceiro aí, né? E depois eu digo, eu não vou deixar de falar desse negócio de casamento para essa menina, estão com quase 20 anos, vai que não aparece. Graças a Deus apareceu 2 meninos crentes, né? Elas esperaram, estão casadas, eu espero, e eu vou ser avô daqui a alguns dias. Então não dá para... Então você tem que ter o desejo. Lá na minha igreja eu até brinquei essa semana, né? Vou fazer aqui um culto, né? Tem até uma igreja que eu não posso citar o nome, né? Que faz esses encontros, né? Entre jovens solteiros, né? Vou ver se promovo, né? Porque às vezes o cara está com 30 anos e ainda não tomou uma posição. Puxa vida, né? Eu casei com 24 anos, né? Eu fico assim, eu sei, não estou aqui julgando ninguém, mas é um pouco, né? Cada vez mais a adolescência, daqui a pouco acaba estar com 40 anos e a adolescente está dentro de casa. Essa é a cultura que está aí. Eu comecei a trabalhar, irmãos, eu tinha 12 anos de idade. Meu pai criou 7 filhos de uma mercearia. Fui trabalhar de vendedor de peças eletrônicas no centro de Campina Grande. Imagina, hoje é proibido isso, né? Eu ganhava meio salário mínimo, não tinha vale transporte, estudava de noite. Imagina eu com 12 anos. Eu já sou pequeno, né? Quando eu tinha 12, eu acho que eu tinha 1,30 m. E trabalhava de dia e estudava de noite. Por quê? Tinha que se virar.
Hoje, se você tem um pai que tem condições de você estudar, valorize isso. Valorize isso. Coitado de meu pai, só tinha condições de me dar um prato de comer, né? E o teto para me acolher todo dia. Mas se eu quisesse alguma coisa, eu tinha que trabalhar. Isso foi muito bom para mim, porque eu amadureci antes do tempo. Isso, quanto foi bom para mim. Com 20 anos eu já sustentava meu pai, né? Com 14 eu fui tomar conta da mercearia dele, com 20 eu transformei no mercado, e eu é quem administrava, ele lidava com tudo, e ele passou meio que ser o meu funcionário. Com 20 anos de idade. Eu vejo hoje o cara com 30, com 40 anos, ainda dependendo do pai e da mãe, isso não é normal. Eu não falo nem de mulheres, né, que o trato, eu acredito que tenha que ser diferente, mas homem, né? Esses dias eu falava para um irmão, um cara com 60 anos, com 2 preguiçosos dentro de casa, com 25, hoje quase com 30, e ele sustentando. Eu digo, cara, esses caras aí era quem era para estar te sustentando, isso não vai dar certo. Isso está errado, né? E a questão do casamento, nós estamos na geração do pai-avô, né? Eu sei que eu não vou pregar mais aqui, viu? Eu sei que depois eu tenho que falar tudo, porque eu vou correr, quando terminar aqui, não venham falar comigo, fala com o seu pastor, a culpa é dele, porque ele me chamou para falar aqui para vocês, mas não é, porque as prioridades têm sido outras, tem sido família, né? Tem sido negócio, tem sido trabalho, tem sido profissão, tem sido cargo, tem sido título, não é. Você vai ver aí muitas mulheres bem-sucedidas na vida, e mulher pior que tem relógio biológico, né? Até brinquei ontem lá nos homens, né? Mas isso é público aqui, né? Um certo pastor estava fazendo o culto fúnebre da esposa, e já anunciou a substituta, né? Já com 70 anos, o homem é mais fácil. A sociedade diz, não, eles são iguais, e papapá e bebê. Não, meu amigo, nós somos diferentes, biologicamente, e louvado a Deus por isso, né? E psicologicamente também. Um é a cabeça da mulher, outro é a cabeça do homem. A sociedade não, né? Quer incutir isso na cabeça das mulheres. O feminismo tem feito um grande mal às mulheres, e isso tem levado, né? Uma irmã, eu não vou citar cidade, nada disso, né? Minha esposa, conversando com ela, né? Ela foi trabalhar em Brasília, e uma senhora lá, que já trabalhava numa determinada repartição, e essa mulher com um dilema, porque tinha deixado o noivo na cidade dela, na Paraíba, não sabia se voltava para casar e tal, e lá vai. E essa pessoa mais experiente, né, que tinha feito a escolha que ela estava fazendo, de priorizar o trabalho, disse, vá para a sua casa, vá casar, vá constituir sua família. Eu fiz isso que você está tentando fazer no passado, hoje estou aqui, bem sucedida profissionalmente, mas quando eu quero o sexo, eu tenho que pagar. Isso é triste, irmãos. Essa geração que está optando por isso, principalmente as mulheres, se acorde, não vá na onda do seu professor lá, doutrinador da universidade ou do ensino médio, não. Ele quer fazer a sua cabeça. Quem tem que fazer a sua cabeça é esse livro aqui, ó. É o Evangelho. Quem tem que fazer a sua cabeça é a palavra de Deus, né? A verdadeira felicidade, irmãos, é ter Deus, né, como primazia na nossa vida. Esses 2 salmos têm muito a nos ensinar acerca dessas coisas. Nesse mundo tão corrido, né, tão cheio de tecnologias, né? Esses salmos aqui nos levam a refletir sobre 2 coisas, né, a buscarmos 2 coisas, o básico e o necessário. E o nosso necessário é Deus, né? A nossa família não precisa apenas de coisas, ela precisa de Deus em primeiro lugar, do Evangelho e de Cristo. O autor desses salmos aqui dizem que é Salomão. Esses salmos são salmos de romagens, usados pelos peregrinos 3 vezes ao ano, né? Nas principais festas de Israel, quando eles iam louvando pelas ruas, até chegar ali
em Jerusalém. No capítulo 128, nos versos 1 e 4, né? Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor, né? E anda nos seus caminhos, o verso 1. O verso 4, eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. Esses dois versículos aqui do Salmo 128, ele nos ensina de onde vem, né, a felicidade do lar. Nesse contexto aqui, a felicidade do lar é temer a Deus. E o que é temer a Deus, irmão? Temer a Deus não é ter medo, né? Temer a Deus é reconhecer a sua grandeza e a sua majestade. Quando a gente reflete o que Deus fez por nós, irmão, eu fico orando muitas vezes assim, eu fico pensando, digo, meu Deus, onde eu estaria hoje, se tu não tivesse me alcançado com a tua graça em 1996, quando eu tinha 24 anos de idade. Será que eu estaria casado com essa bênção? Talvez não, talvez tivesse traído ela, tivesse destruído meu casamento. Onde estariam minhas filhas hoje? Será que estava aí, né, dançando a dancinha da boca da garrafa aí, né, nas praias aqui de Natal, de Recife, ou de João Pessoa? Onde estariam minhas filhas? Onde eu estaria? Quem seria eu hoje? Eu fico refletindo sobre essas coisas. Aí onde vem essa gratidão, né? Esse espanto, Senhor, Tu que é o Criador de todas as coisas, desse universo vasto, Tu se lembrasse de um verme como eu, e me separasse, escrevesse o meu nome no livro da vida, Senhor. Isso é maravilhoso. Isso nos leva, irmãos, a temer, a viver uma vida, né, de respeito a Deus. Vivemos em obediência aos seus mandamentos. Não viver de acordo com os nossos próprios pensamentos. Em Efésios 2:3 diz o seguinte: diferente do homem não regenerado, né, nós vivemos no temor de Deus. O texto diz: entre os quais também nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Irmãos, eu falei que eu comecei a trabalhar com 12 anos, né? E eu comecei meu pai tem 92 anos, ele não é evangélico, um homem íntegro, um homem trabalhou, viveu só para a família, mas ele dava um conselho que não foi bom, que não era bom. Ele chegava para os filhos dele e diziam: gozem a mocidade, gozem a mocidade. Um de meus irmãos seguiu esse conselho, se tornou alcoólatra, passou 30 anos na cachaça, e graças a Deus, há 12 anos foi alcançado pela mesma graça que me alcançou, né? Eu podia ter morrido, irmãos. Na época, né, na década de 80, né, surgiu o HIV, podia ter contraído essa doença maldita, que naquela época era uma sentença de morte. Hoje há tratamento, a pessoa tem uma sobrevida, mas naquela época pegou aquela doença, era, como diz lá em Campina Grande, não sei se diz aqui, era caixão e vela preta. Podia ter me destruído. Saía com gente, geralmente eu saía com gente mais velha do que eu, 5, às vezes até 10 anos mais velha do que eu. Gente de 20 anos, de 22 anos, na época, né, eu com 12, gente com 17, com 18. E eu era o mascote. Aí na época, a sensação era ir para as festas de padroeira que tinha nas cidades ali próximas de Campina Grande. Toda semana, todo mês tinha uma festa de padroeira e a gente ia para lá. Ia para aquelas festas, para aqueles forróis, né? Ficava lá e eu ficava tomando conta da mesa. Porque imagina, né? A cabeça. Uma criança com 12 anos de idade. Quem é uma moça que queria se interessar por uma criança de 12 anos de idade? E mais do meu tamanho, né? Quando eu tinha 12, o cara achava que eu tinha 8. E eu ficava tomando banho lá, tomando conta da mesa. E bebendo, viu? Com 12 anos de idade. E depois saía, bebe. Os caras
num Opala, velho, 77, um amigo meu, aquela marcha royal assim, que passa marcha aqui na direção, dando cavalo de pau naquela cidade, fazendo... Podia ter morrido, né? E outrora, eu tive essa experiência, mas, né, o homem, a Bíblia diz aqui, nesse verso primeiro, bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Como será o homem, como será abençoado o homem que teme ao Senhor? Viver no temor de Deus é viver segundo os critérios da palavra de Deus. Isso se aplica na nossa vida pessoal, né? Eu não tinha esse raciocínio quando eu escolhi essa moça para casar, mas meu pai me deu um bom conselho. Isso também serve para nós hoje, para os jovens hoje. Ele dizia: meu filho, quando você for escolher uma moça para casar, você veja como ela trata a mãe, como ela trata o pai, como ela trata os irmãos, porque da maneira como ela trata a mãe, o pai e os irmãos, ela vai tratar você. E meu sogro era trabalhoso, ele tinha outra família, além da minha sogra, tinha outra família. O velho passava 6 meses, que ele morava no Pará, 6 meses fora de casa e vinha a cada 6 meses aqui. Nunca deixou faltar o pão de cada dia, mas em termos, né, de fidelidade à esposa, você já sabe como era a coisa, né? Mas eu nunca vi a minha sogra falar mal do meu sogro, nem nunca vi a minha mulher falar mal do seu pai, nem tampouco da sua mãe, que era crente da Assembleia de Deus, já faleceu. E eu vi a amizade que ela tinha, principalmente com uma irmã dela que estava encostada a ela, que aquilo muito... E eu com o conselho de meu velho na mão, né? Na cabeça, né? Mas se eu tivesse hoje a revelação da palavra de Deus, né? Além disso, que é importante, eu teria outros critérios. Aí qual é o critério de você, jovem, de escolher um rapaz para casar? É a estética? Se a minha mulher fosse olhar a estética, a minha estética, ela jamais tinha me escolhido. Né? É a estética, é o quê? Ou são valores e princípios bíblicos que vão nortear? A estética quem escolhe é o mundo, meu amigo. É o critério do mundo, né? Eu não posso dizer aqui um negócio de um cidadão que era vizinho lá onde eu morava, qual foi o critério dele, porque estamos gravando. No final você me pergunta, já tem 3 perguntas aqui para você me fazer no final. Quem eram os 2 primeiros pretendentes da minha filha mais velha, qual igreja eles eram, né? E agora, qual foi o critério que esse caba disse, depois se arrebentou porque escolheu segundo esse critério, que era estético, quando foi escolher a sua futura esposa. Irmãos, não vai ser dinheiro. Eu conheço um caso lá em Campina Grande que o pai e a mãe, né, uniram 3 irmãos a 3 irmãs da mesma família. Costuraram 3 irmãs, 3 filhos dele com 3 filhas de outro homem lá. E a filha dele casou com o filho do homem também. Então foram 4 irmãos que se casaram entre si. E o critério era econômico. E deu tudo errado. Com exceção de 2 que ainda permanecem casados, mas os outros 2, né, vidas destroçadas. Então a base da família não pode ser o dinheiro. Não pode ser uma boa casa, um bom carro, né? Dinheiro não compra paz, dinheiro não compra esposa fiel, dinheiro não compra esposa piedosa, nem filhos obedientes. Eu já fui mototáxi lá em Campina Grande, eu já fui muita coisa, viu? Já fui taxista, mototáxi, já fui bodegueiro, né? E hoje estou nessa missão, né? Aí um dia eu peguei uma moça, né? Aí eu andava com uns panfletinhos desse aqui, não está aqui não, né? Está na outra calça. Geralmente eu gosto de andar com aqueles panfletozinhos, né? Que a sociedade bíblica vem, quando eu tenho a oportunidade, eu tomo a mensagem, a palavra de Deus, né? Aí eu peguei essa moça, aí fui puxando conversa com ela, né? Ela estava noiva, ia casar e tal. Aí eu disse a ela: olha, eu vou lhe dizer uma coisa, homem nenhum é temente, é fiel a mulher nenhuma se ele não tiver o temor de Deus. Eu digo isso à minha mulher hoje. Você pensa que eu sou fiel a você por causa da sua bela face?
Não, minha filha. Eu sou fiel a você porque eu sou, em primeiro lugar, temente a Deus e fiel a Deus. Né? E hoje está difícil, né? Até dentro da igreja, porque os homens têm que andar assim, olhando para cima. E do queixo para cima. Porque como as mulheres estão se vestindo mal nos nossos dias, né? E esses estilistas aí, eles fazem questão de estimular a sensualidade da mulher. Olha, tem um escritor muito conhecido, né, que tem um livro chamado Santidade, sem a qual ninguém verá o Senhor, de J.C. Ryle, da editora Fiel. Compre esse livro. E ele escreveu isso em 1879, já foi quase 150 anos, né? Ele dizia que se a roupa da mulher, o chamariz é para o rosto dela, ela está agradando a Deus. Mas se é para o corpo, ela está satisfazendo a carne. E é verdade, irmão. Eu fico pensando se J.C. Ryle chegasse aqui nos dias de hoje e olhasse para muitas das nossas próprias irmãs. E tem delas que provocam mesmo, né? E vão até com aquela roupa de academia, meu amigo. É bota para quebrar, viu, meu amigo? Bota para quebrar, viu? Olha, ser crente, cristão, crente, e um velho como eu já sofre. Imagina esses jovens que estão aí com os hormônios à flor da pele. As mulheres têm que saber disso. Bota para quebrar. A minha mulher disse, tu visse? Eu digo, não. Aí se eu dissesse que eu vi. Ela fica logo jogando. Tu visse? Eu digo. Até Augusto Nicodemos, né? Augusto Nicodemos diz que o primeiro olhar é inevitável, né? Não tem como, né? Você dá de cara com o negócio, você tem que virar o rosto. Porque não tem como. Homem, você sabe, os homens que estão aqui, nós somos visão, irmão. Olha, é olho. A mulher é a conversa, é o preparo, né? Aquele negócio. É diferente, né? Nós somos diferentes, né? Graças a Deus por isso. Então a família feliz, irmãos, começa tendo Deus e seus mandamentos como alicerce. Deus e os mandamentos, né? O tempo é que você está dizendo, né? Não. Não, tem. Minha mulher fica brava, porque o negócio, aí, o tempo às vezes passa, né? Mas o pastor diz assim, se tiver já, a gente para, viu, pastor? Deus é a base, irmãos. Como é feliz quem teme ao Senhor. Família feliz começa tendo Deus e os seus mandamentos como alicerce. É isso aí. Não é o dinheiro. Não é o que você pode. Não. É Deus e os seus mandamentos. O Salmo 127, né? Primeiro aspecto que nós vimos aqui, de onde vem a felicidade do lar, é do temor a Deus e guardar os seus mandamentos. Segundo, né? Salmo 127, verso 1 e 2, que diz, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam, se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela, inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer pão que penosamente granjeastes, aos seus amados ele o dá enquanto dormem. Quem edifica a família, irmãos? O salmista está dizendo aqui que podemos trabalhar sem a edificação de Deus, porém o esforço se tornará inútil. O que significa edificar em vão, irmãos? É começar e não terminar, né? É alguém que vai construir uma casa, né? Ele até chega a terminar, mas ele não mora nela porque não tem tempo. Quantos pais não têm tempo para os seus filhos, irmãos? Só um pouco é necessário. Falei aqui, tem até um irmão aqui que tem uma história parecida com o amigo. O pai dele tinha 7 filhos, criou também de uma mercearia. Até o pastor Hernandes pregando na consciência cristã, irmãos. E ele dizendo que na década de 50 as famílias viviam com 30% do que as famílias ganham hoje, viviam. Hoje nós elevamos um padrão de vida, nosso padrão de vida, colocamos num patamar muito alto.
Aí, meu amigo, tem que trabalhar mesmo, de manhã, de tarde, de noite. Às vezes 3 empregos, né? Às vezes sai de casa, o filho está dormindo. Chega, ele está dormindo também. Cria-se sem a presença do pai, da mãe, né? Isso é um problema. Às vezes até constitui um patrimônio, às vezes não tem nem para quem deixar, irmãos. Não é pecado, né? Ser providente, né? Trabalhar, não. Mas se Deus não for com a família, como diz o texto, irmãos, tudo é em vão. Inútil será trabalhar demais, acordar cedo, dormir tarde. O Deus desse século, Ele pede o nosso tempo, né? A nossa saúde, a nossa paz, os nossos momentos em família. O texto diz, comerá, né, o seu pão de dores, né? É aquele pão que se come sem alegria, que não há felicidade, onde só existe inquietação, ansiedade e medo. Hoje nós vemos nesse tempo, né? O pastor até disse que está escrevendo um livro aí sobre ansiedade, né? Na perspectiva bíblica, teológica, né? Como tratar, como enfrentar essas questões. Hoje, né? Até lançamos um livro de Charles Spurgeon lá na Consciência Cristã. O título é Vencendo a Ansiedade. Rapaz, vendeu feito banana na feira. Por quê? Nós vivemos uma vida, né? O que é que vai ser amanhã? Como é que vai ser? O que é que eu vou deixar para os meus filhos? Olha, eu nunca tive essa preocupação. Eu nunca tive. Eu era comerciante, né? Vou contar um pouquinho do meu testemunho aqui para vocês. Dessa mercearia eu transformei no mercado. E dessa mercearia eu comprei 2 casas do lado. E ia comprar mais 2. Né? Porque o meu plano, isso com 22 anos de idade. Com 20 anos eu transformei a mercearia no mercado. Com 22 eu comprei 2 casas do lado. E eu queria comprar mais 2. Por quê? Eu queria fazer um prédio de 3 andares com térreo. Tinha meu mercado, eu queria botar um material de construção e uma padaria. E eu trabalhava, irmão, de domingo a domingo, de 6 da manhã a 10 da noite. Essa era a minha vida com 22 anos até os 24 anos de idade. 6 da manhã a 10 da noite. De domingo a domingo. Meu mercado só fechava de noite. Mas abria logo cedo. Né? Então, havia essa ansiedade no meu coração. O que é que vai ser? Eu já pensava como é que ia ser minha aposentadoria, né? Porque aqueles apartamentos ali na parte superior dos 3 andares eu ia locar para... Minha mulher, eu acho que eu ainda tenho essa dúvida, que quando ela casou comigo, ela achou que ia dar o golpe do baú. Com 24 anos, Jesus me alcançou. Aí eu comecei a ter aversão do comércio. E hoje eu sei, né? Porque se eu não tivesse tido aquele sentimento, eu não estaria fazendo o que eu estou fazendo hoje. Não estaria aqui com vocês nessa manhã. Mas eu com 22 anos, 24 anos, eu tinha uma perspectiva de quando eu chegasse na minha idade, de ser um cara hoje multimilionário, com meus negócios lá em Campina Grande. Mas se Deus não tivesse alcançado, com a sua graça, onde é que eu estaria? Onde é que estaria minha esposa, minhas filhas? Quem eu seria hoje? Essa era a minha inquietação, né? Era o meu desejo. Com 24 anos, eu deixei tudo e fui ser mototáxi. Aí o povo dizia, deram uma lavagem cerebral na cabeça do filho de seu Manel. E minha mulher que tinha dado o golpe do baú, agora se viu casada com um mototáxi e grávida. Né? E eu passei 17 anos morando de aluguel. Morava nos fundos da escola dela, a gente separava 2 quartos e morava lá, e o resto da casa que a gente alugava era para fazer a escolinha dela que ela tinha lá em Campina Grande, né? Eu fui comer um restaurante lá em Campina Grande, tinha um jovem crente, ele disse, aí rapaz, tá? Eu vi ele com um anel, tá noivo e tal, vou casar. Ele disse, quando é que vai casar? Eu disse, não, eu vou terminar meu curso, aí eu comprar minha casa. Eu digo, os jovens de hoje estão com essa mentalidade de só comprar, só casar quando tiver formado, quando tiver com casa, quando tiver estabilizado. Eu digo, achei, quando foi assim? Eu vim financiar uma casa para pagar com 30 anos, depois que eu tinha 17 anos de casado. E se eu estivesse esperando hoje, não dava mais tempo, porque minha velhinha não tinha mais condição de ter menino, não.
tinha passado o tempo. Mas é essa a mentalidade, está dentro da nossa igreja, irmão. E tem pai criando seus filhos desse mesmo jeito, com essa mesma mentalidade. Com essa mesma mentalidade. Vai dar errado, viu? Vai dar errado. Às vezes constrói patrimônio e não tem nem para quem deixar. A Bíblia diz aqui, né? Que Eclesiastes, né? 2, verso 21, parte B, não precisa se abrir, diz assim: deixará seu ganho como poção, e a quem por ele não se esforçou. Tem muitos casos aí, basta pesquisar no YouTube, né? De pessoas que não priorizaram família, constituir família, profissão, negócio, trabalho, constituir patrimônio. Chega na idade, irmão, não tem nem quem cuide. Aí muitas vezes o cuidador, quando vê, se aproveita, se aposta daqueles bens. Tem casos aí, não estou dizendo que todo cuidador faz isso, evidentemente, estou generalizando aqui não. Estou dizendo que tem casos. Muitas vezes a própria família, sobrinhos, chega ali com interesse. Vou matar logo esse velho, essa velha, para ficar com esses bens aqui. Meu pai está com 92 anos, irmãos. Está lá hoje, um homem forte, era um homem viril. Hoje ele não está mais podendo, perdeu a força das pernas, está usando fralda. Ele ainda está com a cabeça boa. Mas se não fosse a prole, dando esse suporte, dando esse apoio, como estaria meu pai hoje? Né? Talvez morrendo como um indigente, já teria morrido há muito tempo. Nós temos que refletir, né, sobre essas coisas. A gente vê aí pessoas que trabalham a vida toda, né, não tem tempo para educar seus filhos biblicamente, né? Hoje seus filhos são bons profissionais, mas não são cristãos. Eu pergunto, valeu a pena? Mulheres que priorizaram a carreira, não quiseram ter filhos, nem quiseram casar, hoje ganham muito bem, estão sozinhas e ficando velhas. Quem vai cuidar delas na velhice? Aí você pode dizer, não, mas tem filho aí que abandona. Tem, meu amigo. Tem. Mas se você criar no temor do Senhor, sendo exemplo para eles, é muito pouco provável que isso aconteça. Muito pouco provável. Ele vai ser um suporte para vocês lá na frente, né? Minha menina já fica fazendo plano para mim, comigo, né? Que às vezes eu sou meio ranzinho, ela diz, não, olha, o senhor vai fazer o que eu quiser quando ficar velho, viu? Eu digo, eu duvido. Ele diz, vai fazer o que eu quiser, né? Meu marido vai dar banho no senhor. Olha, amigo, não desejo isso não. Tenha dó do velho. Mas ainda bem que tem elas já com esses planos de cuidar da gente, né, Janine? Já tem esses planos. Eu já estou, né? Eu digo à minha mulher, eu quero morrer primeiro, quero que você feche meus olhos. Porque você tem 2 filhas, filhas vão cuidar de você, né? Imagina minhas filhas tendo que limpar meu bumbum. Que acontece isso, né? Ter que me dar banho. Nós estamos caminhando para nos tornar crianças novamente. Eu vou ter que perder a vergonha, né? Eu nunca fiquei de cueca na frente das minhas filhas. Eu achava isso uma... E nem gostava delas ficarem andando de calcinha dentro de casa. Eu digo, vá botar uma roupa. Tenha respeito do seu pai. Não, mas eu estou em casa. Eu digo, vá botar uma roupa, rapaz. Né? Meu pai, como eu falei, não é crente, mas ele me ensinou alguns valores, né? Aí em casa não era permitido falar palavrão dentro de casa. Ai de nós se falássemos. Ele não era crente, né? Acredito que isso não aconteça também em lares evangélicos, não é possível, né? Bom, estamos caminhando aí, Salmo 128, versos 2 e 3, se você puder acompanhar, fala sobre a definição de papéis traz felicidade às famílias. É o terceiro tópico que eu quero trabalhar aqui. Do trabalho das tuas mãos comerás, feliz serás e tudo irá bem. Tua esposa no interior da tua casa será como a videira frutífera, teus filhos como rebentos da oliveira à roda da tua mesa. O Jaime Kemp vai dizer o seguinte: a causa da confusão e desencontros na família tem sido a mudança nos papéis de marido, esposa
e filhos. Irmãos, diante de Deus nós somos iguais, né? Lá em Gênesis diz o seguinte: criou Deus, pois o homem é a sua imagem, a sua semelhança, a sua imagem Deus o criou, homem e mulher os criou. Homens e mulheres diante de Deus, né, são iguais em dignidade, em humanidade, somos iguais no plano de salvação, mas somos diferentes em funções, em papéis, dentro do matrimônio. E aí onde mora o problema, né? O verso 128, né? O verso 2, a parte A diz: comerás do trabalho das tuas mãos. Gênesis 2, 15 ao 17, não precisa abrir, se você quiser acompanha aí. Antes da queda, né? Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para cultivar e o guardar. Verso 15, né? E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente. Verso 16, o 17 agora: mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Então aqui nós temos 3 funções aqui do homem: cultivar, que é trabalhar, né? Prover, você é o provedor, doutor. Guardar, que significa cuidar, tomar conta, proteger. E liderar. A ordem do que podia ou não fazer foi dada a Adão, não foi dado a Eva, né? E o pecado de Adão foi a omissão, né? E o diabo inverte todas as coisas, né? Ele foi falar com Eva, não com Adão, que era o cabeça da casa, né? Mas Deus, quando foi tratar dessa problemática da queda, ele foi falar com Adão, ele não foi falar com Eva, porque a responsabilidade de guardar a esposa e o jardim era de Adão. E hoje nós temos visto aí homens omissos. As mulheres não queiram ser iguais aos homens, não queiram, por favor, não tem futuro não, meu amigo. Pegar aquele botijão d'água de 20 quilos, eu detesto aquilo, eu detesto, botar no filtro. Essa semana eu estava fazendo, minha mulher, ela teve um problema de saúde, teve que fazer mastectomia e tal, aí ela tirou linfonodos aqui, eu não sei se ela vai gostar de eu estar dizendo isso, né, mas agora já foi. Aí, ela tem problemas com esse braço esquerdo, ela não pode, tem que ter o maior cuidado, porque se ferir alguma coisa para cicatrizar é um problema. Aí eu virei agora o dono de casa também, eu quem faço o café, a janta, quem lava o prato, é o jeito, né? Porque ela não pode fazer, eu tenho que fazer. Esse dia eu me queimei, rapaz, eu digo, homem na cozinha é um problema, viu? Aí eu estava fazendo o café essa semana, aí o danado do gás acabou. Digo, rapaz, logo agora, rapaz. Aí lá vai eu pegar aquele botijão. E eu não, olha o meu biotipo aqui, não tem lá essa força toda. Aí fui puxando o bicho, aí para botar debaixo do fogão. Aí uma luta, uma briga tremenda, aí botei lá, e quando eu botei a válvula, aí fui provar lá se estava vazando. Eu digo, puxa vida, aí toma aperto, lá vai vazando. Aí eu tive que tirar o botijão, botar dentro do carro, e lá onde vende bujão de gás, cara, esse bujão está com vazamento. Aí o cara tirou uma borrachinha que tem lá, botou no lugar, disse, agora vai dar certo, pastor. Eu fui para cá, tirei do carro, aí... Que trabalheira, qual é a vantagem? Qual é a vantagem, meu amigo? Né? Qual é a vantagem? Não, né? Verso 128, verso 3 diz, verso 3 diz, tua esposa no interior da tua casa será como a videira frutífera, teus filhos como o rebento da oliveira, a roda da tua casa. O texto diz, no interior da tua casa. Olha, as mulheres de hoje têm vergonha de dizer, eu sou dona de casa. Não tenha vergonha não. É bíblico, né? Deixe seu marido relar, trabalhar, deixa ele trabalhar, né? Não exija muito também um padrão de vida lá em cima, não. Eu estava falando para os homens aqui, eu estudei sempre em colégio público, irmãos. Não, eu quero botar meu filho num colégio privado, tudo bem. Às vezes o ensino é melhor mesmo, mas em termos de valores morais, a diferença não é lá essas coisas não, viu? Tem vários exemplos aí. Se você não instruir seu filho dentro de casa, não sentar com ele, não conversar com ele, não ver o que é que está sendo ensinado,
não tiver o seu momento de culto doméstico, diário, de leitura da palavra, não for exemplo para ele, não inculcar na cabeça dele, não incutir na cabeça dele, ele vai se desviar. Tem tudo para se desviar. Tem tudo para se... O caminho é mais sedutor. O mundo é mais sedutor, irmão. O mundo é mais sedutor. Né? E as mulheres às vezes têm vergonha, né? Se sentem até inferiorizadas. Se sentem o quê? Me ajuda aí, Janeiro. Me sentem... Não. Sem identidade, né? Coisa boa é ter mulher que é preletora aí nos ajudando, né? Sem identidade. Infelizes. Eu falava até nos homens ontem, né? Que tem um rapaz lá que é crente e me ajuda lá na Vinac, mas a mulher trabalha fora, ele cuida dos meninos, né? Eu digo, cara, isso não está dando certo, rapaz. Não dá certo. Aí ele tem uma filhazinha mais velha dele, a menina daqui a pouco estava igual a ele, assim. Eu digo, ó, tá vendo aí, ó? É porque ela está te imitando. Essa menina tem que ter mais contato e convivência com a mãe, né? Para ela se tornar mais feminina, porque tu é um brucutu. Aí ela olha para tu, vê lá aquele homem, aquele cabo lá, e vai ter problema. Né? Do mesmo jeito é meninos que são criados com mulheres. Às vezes não é nem aquilo, que não pode dizer, porque está sendo internet, né? Está na internet aqui. Você já sabe o que eu estou dizendo, né? Mas tem um jeitinho, mas não é. Não é porque ele foi feminilizado. Ele não foi criado. Ele não tinha referenciais paternos, referenciais masculinos, presentes ali e tal. Tem certa coisa que a gente não pode dizer, porque está sendo transmitido, né? Vai ter que chegar o tempo da gente cortar isso aí, viu, pastor? A gente grava e não transmite ao vivo, depois edita para a gente dizer algumas coisas, né? Está sendo ao vivo aqui, né? Aí, está vendo aí? É alegre porque vive em casa, cuidando dos filhos e do marido. A Bíblia diz que é uma videira frutífera, produz uvas, a ideia de uma mulher que tem muitos filhos, né? E vinho, na cultura judaica, era sinônimo de alegria, era uma fonte de alegria do seu marido. Coisa linda, irmãos, coisa maravilhosa. Uma feminista chamada Beth Friedan, ela diz o seguinte: mulheres que ficam em casa e cuidam de seu marido nunca se tornam tudo o que podem ser. Essa é a visão do mundo. Mulheres que ficam em casa e cuidam de seu marido nunca se tornam tudo o que pode ser. Eu sei que no mundo aí fora tem um bocado de cafajeste, irmão. Eu sei disso, né? Que deixa muitas vezes a mulher se dedicando em casa e tem uma vida aí de traições e não, enfim, é a realidade que está no mundo, mas dentro da igreja não é para ser assim. O marido sendo o provedor, aquele que guarda, aquele que lidera, e a mulher a sua auxiliadora idônea. Tem até agora, estão querendo até atualizar a Bíblia, estão atualizando, viu? Parece que a nova versão internacional aí, que não, eu vou fazer uma pessoa que lhe seja igual. Parece que o texto que eles colocaram assim, não sei os pormenores, né? Estou até preocupado com a consciência cristã do ano que vem de não ter essa Bíblia lá. Se fizer essa atualização, eu vou barrar, porque o texto não está dando essa ideia, né? Deus fez a mulher com esse papel, né? Filhos, a Bíblia diz a mesa cheia de filhos, né? A hora da comida, né? Eles estão ali ao redor da mesa, o momento de comunhão, né? Isso tem se perdido cada vez mais com o advento das tecnologias, né? Cada um no seu canto, né? Olhando. Tem mais aquele momento de parar, de sentar. Ei, para tudo. Vamos fazer oração. Vamos agradecer a Deus. Isso aqui é bênção de Deus, né? Para a nossa casa, para a nossa vida. Às vezes eu fico na feira andando, eu gosto de comprar em feira, viu, irmão? Fui criado em feira, eu gosto de ir para a feira, né? Aí eu fico assim, às vezes eu quero até chorar. Eu digo, como é que tem essa fartura aqui, Senhor? Imagina, tu mandasse chuva, tu levantasse alguém que plantasse, que tratasse, né, que semeasse, que colhesse, que transportasse, que agora estivesse aqui vendendo. Isso é maravilhoso. Tem gente jovem hoje acha que comida dá em gôndola de supermercado. Não reflete.
Vamos sentar na mesa, é hora de agradecer, de expressar nossa gratidão a Deus, é hora de comunhão. Não há isso. Aí o cara vai, pega o prato, vai lá para dentro do quarto, fazer sei lá o quê. Vamos parar. Você que é pai, mãe e mãe, exerça, você é pai. A responsabilidade é sua, viu? Augusto Nicodemo vai dizer que o sucesso da família é responsabilidade do pai, né? Tem lá a Bíblia e a Família, se eu não me engano, um livro que ele lançou. E também o fracasso da família é responsabilidade do pai. Ele foi bem duro nessa questão, e é mesmo. E eu acredito, né? Esse momento de refeição é um momento de instrução, né? Deuteronômio capítulo 11, verso 12, fala isso, né? Instruir em todo o tempo, assentado, caminhando, né? Os filhos ali ao redor da mesa, absorvendo os ensinamentos. O texto também diz aqui, como rebentos da oliveira, né? Irmãos, o pai vai viver e vai morrer. Mas o texto, né? Deixa eu voltar aqui um pouquinho. Opa, esse meu tablet aqui, ele está velhinho, igual a mim, viu? Aí tem hora que ele apaga, tem hora que... Aí diz aqui, ó, teus filhos como rebentos da oliveira, a roda, né, da tua mesa. Qual a ideia disso aqui, irmãos? A oliveira é uma das plantas símbolos de Israel, assim como a videira é a oliveira, né? Diz que ela é uma planta milenar, e dela mesma ela vai se renovando, ela vai morrendo troncos e vai saindo rebentos dessa planta. E essa ideia aqui é uma ideia de renovação, de perpetuidade da família, de continuação da linhagem, né? Que no tempo certo eles crescerão e darão bons frutos com essa família aqui, né? Ela é feliz. Filhos é bênção, irmãos. Nós vamos ver isso mais na frente. Quarto ponto aqui, frutos dessa felicidade. Salmos 127, 3 a 5 diz assim: herança do Senhor são os filhos, fruto do ventre seu galardão, como flecha na mão do guerreiro, assim são os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava, não será envergonhado quando pleitear com os inimigos na porta. Ou seja, filhos, irmãos, são dádivas de Deus. Eu falei que só tive 2 filhas. Se eu tivesse a cabeça que eu tinha hoje, eu não só tinha tido 2, não. Minha mulher fez laqueadura com 27 anos de idade, olha que loucura. E naquela época, né, o médico só fazia se tivesse autorização do marido. Hoje parece que acabou isso. Acho que a mulher pode fazer, né? Tem aí a ideologia que diz, meu corpo, minhas regras, né? Então isso, na visão do mundo, na visão bíblica, o homem não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas o tem o quê? A mulher. Nem a mulher tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem o quê? O homem. Não dá para a mulher chegar e dizer, vou fazer greve. 30 dias, olhe, porta fechada. Dá, pode fazer isso, não é bíblico. Você está botando o seu marido no precipício, você está jogando ele na rua. Né? Tem que ser sábia. A mulher sábia edifica a casa. A louca, com as 2 mãos, a Bíblia diz que destrói. Então, filhos são dádivas. Depois, quando ela tinha 40 anos, né? Mesmo com laqueadura, a menstruação atrasou, a gente fez a maior festa. Eita, pai, acho que falhou lá a laqueadura, vai nascer menino. Eita, eu fiquei todo... As minhas meninas já eram grandes, né? A gente foi na farmácia, tudo feliz. Aí foi fazer o teste, mas falso, ledo engano. Nada. Irmãos, a cultura de hoje é de um filho. E olhe lá. Tem mulheres que não têm filho, que não podem ter filhos por problemas. Hoje é muito comum hoje isso, né? Às vezes tem problema. Eu não estou falando desse caso aí, não. Mas mulheres sadias que podem ter e não quero não. Às vezes só tem um. Eu fico pensando, pode morrer. Pode ou não pode? Só acontece com os outros, é?
Pode acontecer com a gente também. Aí eu vou privar meus filhos de ter irmãos, dos filhos deles terem primos, terem tios. Puxa vida, isso é muito triste. Ser isolado, sozinho no mundo. Tem filhos até que são filhos únicos, depois até se revolta com os pais, porque só me deixou sozinho. Eu já vi casos assim. Né? Eu sei que tem casos e casos. Eu não quero aqui generalizar. Às vezes é impossibilidade mesmo, né? Esses dias um irmão disse, não, minha mulher falou para ele isso, aí ele disse, não, mas eles têm os irmãos da família de Cristo. Aí eu achei, e por que tu tivesse ele? Tu podia ter também filhos da família de Cristo. Podia ter nenhum. Olha a mesma mentalidade. Meu irmão, honra teu pai e tua mãe. Esse é o mandamento. E honrar é cuidar. É nesses momentos, né, de quando a velhice chega, a enfermidade chega, os filhos dão esse suporte. Paulo vai falar disso lá na sua carta aos Efésios. Então, filho não é peso, é herança. Como disse Janeide aqui já, filho não dá trabalho, filho é o trabalho nosso. De cada dia, né? Hoje até tem possibilidade de adoção para aquelas que são impossibilitadas de serem mães biológicas, né? O texto diz, como flechas na mão do guerreiro, né? Assim são os filhos. Irmãos, e o texto diz, feliz o homem que enche deles ao que? A sua aljava. Pai, né? Flecha, dá seus tiros, né? Lançá-los. Para onde você está lançando os seus filhos? Será que é no alvo certo, que é Cristo? O texto diz, não será envergonhado quando os inimigos estiverem à porta do lugar ali, onde havia as decisões, o tribunal, seus filhos estariam ali para defendê-lo, para serem seu apoio, o seu auxílio, a sua proteção. O que será da nossa geração, dessa geração, que hoje estão casando e que não querem constituir família? O que será daqui a 40, 50 anos? Eu não vou estar mais aqui, né? Possivelmente. O que será dessa geração? E finalizando aqui, minha mulher já está olhando para mim ali. O quinto ponto aqui, a felicidade dessa família vai alcançar a igreja. Verso 128, capítulo 128, versos 5 e 6, diz, o Senhor te abençoe desde Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém durante os dias da tua vida. Veja os filhos de teus filhos, paz sobre Israel. Sião era aquele monte, né? Que tem lá em Jerusalém, onde dizem que até Abraão levou ali e foi impedido de sacrificar o seu filho a Deus, né? E depois ali se constituiu o templo, o grande templo de Salomão. Depois foi destruído e reconstruído, né? E nos dias de Jesus era o grande templo que foi reformado por Herodes. Irmãos, onde os israelitas ali ofereciam seus sacrifícios e faziam as suas orações. Quando fala aqui de Jerusalém, está se referindo ao povo de Deus, né? Ou seja, né? Nós vamos ver a prosperidade desse povo, né? E o texto diz, veremos os nossos filhos desfrutando, né, da bênção de fazer parte do povo de Deus. E vamos ver os filhos dos nossos filhos, irmãos. Eu disse aqui, eu já vou ter netinhos. E eu sempre fazia essa oração a Deus, Senhor, guarda a minha família para que não se desvie. E me faz ver os filhos dos meus filhos. Né? Os filhos de meus filhos, eu estou perto, né? Parece que daqui a um ano eu vou ter 2 netinhos já. A outra também está já tentando ficar grávida. Imagina aí, vai. Daqui a um ano e pouquinho, se Deus quiser, quando vocês forem lá na Consciência Cristã, não vai dar para ver o menino dizer vovô ainda não, né?
Mas daqui a uns 2, 3 anos, né, quando vocês chegarem por lá, você vai ver menino correndo para lá. Vou ter que botar a ordem na casa, né? Porque não pode deixar bagunçar, né? Nossa descendência continuará nosso legado, irmãos, na família, na sociedade. Irmãos, o Ocidente está morrendo. As mulheres lá, o Brasil hoje, para repor a população, as mulheres têm que ter pelo menos 2 filhos. Isso é estatístico. Hoje no Brasil parece-me que é 1,6 ou é 1,8 filhos por mulher. Lá na Itália já é 1,4. A Europa está morrendo. E o que é que está acontecendo? Uma imigração em massa de muçulmanos. E os muçulmanos, ao contrário de nós que somos crentes, infelizmente, eles levam as suas escrituras a sério. Interessante que Deus usa o exemplo dos recabitas, lá no livro de Jeremias, que um de seus ancestrais disseram para eles que eles não podiam beber vinho, eles não podiam ter casa de pedra, e eles tinham que morar em tendas. E Deus usa o exemplo dos recabitas para trazer um recado para o povo de Israel. Olha, eu tenho mandado profetas para falar para vocês, e vocês não têm me atendido. Enquanto isso, esse povo aí recebeu uma ordem de seu antepassado, e eles estão guardando os seus mandamentos até hoje. Não bebiam vinho, não tinham propriedades, herdades, viviam morando em tenda. Por quê? Porque eles eram estrangeiros no meio da terra, eram peregrinos. Os recabitas não faziam parte, dizem que eles eram da família de Jetro, do sogro de Moisés. Eles não faziam parte do povo de Israel, então não podiam escandalizar, porque viviam numa terra estranha, ficar lá embriagado, não podiam beber vinho. Não podiam possuir herdades, por quê? Porque viviam numa terra estranha. E tinham que morar em tendas, por quê? Porque tinham que aprender o que era sofrer desde cedo. Esse era o exemplo dos recabitas, que Deus usou. E hoje lá na Inglaterra, na Alemanha, na França, aquilo que no passado foi berço do cristianismo, que lançou o cristianismo para o mundo, hoje parece que 2 ou 3% da população na Inglaterra é que visitam as igrejas nos domingos. Vão pagar um preço alto. Deus usou a Babilônia, o povo assírico, para trazer juízo sobre Israel. Eu fico me perguntando, será que Deus não está usando os muçulmanos para trazer juízo sobre as terras da reforma? Porque o povo lá se secularizou, deu as costas para Deus, para o evangelho, não querem construir família, querem curtir a vida. Comamos e bebamos porque amanhã morreremos, é a filosofia deles. Isso está também adentrando nos Estados Unidos, e não se iluda, também aqui no Brasil. A mentalidade. Famílias piedosas formam igrejas piedosas. Nosso desejo tem que ser que a nossa descendência sirva e tema a Deus. Bin Laden, vocês sabem quem é Bin Laden, né? Foi aquele cara que arquitetou o atentado às Torres Gêmeas lá em Nova York, em 2001. Ele deu uma entrevista a uma revista aí, isso deve estar na internet. Ele disse, eu já dei 15 filhos ao Islã. Olha, eu já dei 15 filhos ao Islã. Você está criando seus filhos para Deus? Ou você está dando seus filhos para o mundo? Você está trabalhando eles para eles. A carreira cristã é uma competição, aquelas corridas de, como é o nome daquelas corridas que ficam passando o dardo de um para o outro? Eu esqueci o nome. De revezamento. Olha aí, coisa boa, obrigado, irmão. Você está passando o bastão para o seu filho? O seu filho está passando o bastão para o seu neto? Isso aconteceu na Alemanha, não passaram. Em algum momento esse bastão caiu no chão. Ele não foi passado por uma geração subsequente. Nós não podemos deixar que isso aconteça, irmãos.
Que Deus abençoe a nossa família. Que Ele faça o nosso lar prosperar no temor do Senhor. Que essa devoção tenha reflexo na nossa sociedade. Feliz é o homem que teme ao Senhor. Eu quero encerrar aqui, antes que o pastor venha puxar aqui pelo paletó, nem paletó tem. Eu quero encerrar com uma citação de Chesterton, que era um grande apologista que viveu no século XX, final do século XIX, século XX. A coisa mais extraordinária do mundo é um homem comum, uma mulher comum e seus filhos comuns. Que Deus nos abençoe, no nome de Jesus. Senhor, obrigado por esse momento que tivemos aqui nessa manhã.